Olá, tudo bem? Hoje vamos revisar língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Severo e estou aqui para acompanhar você com interpretação de texto, quadrinhos, aposto, vocativo, adjunta de nominal e complemento nominal. Vamos lá? Vamos começar então pelos quadrinhos. Quero que você observe bem aqui as expressões. Esse personagem já é conhecido, é o Armandinho. Veja o prolongamento que existe dessa imagem, né, do que o Armandinho está citando. Outra coisa que é importante de observar aqui é que, além dessas imagens estarem passando ali, do primeiro até o terceiro quadrinho, nós temos no sexto quadrinho, o último, a assinatura de Manuel Bandeira. Isso é bem importante. Então, veja, o texto utilizado nesse quadrinho é do Manuel Bandeira, e essa ilustração que o Armandinho representa aqui, ele necessita de uma interpretação sua para que se tenha sentido aqui a história em quadrinhos. Então, só valorizando um pouquinho aqui, né, a história em quadrinhos, ela existe em muitos concursos. Algumas pessoas pensam, vou começar pelo quadrinho que é mais fácil, mas são muitos detalhes importantes que são necessários aqui. Vamos começar pelo comentário, tá? Desculpa, pelo enunciado. O poema que os quadrinhos de Armandinho reproduzem foi escrito na década de 40 e a referência a ele justifica-se pelo fato de... Então, existe essa referência a Manuel Bandeira, e isso se justifica por qual fato? A letra A denúncia social feita por Bandeira ser uma referência para criticar um problema ainda vivenciado na sociedade atual. B, o autor da tirinha, Alexandre Becker, autor do Armandinho, visar com esse texto a prestar uma homenagem ao consagrado poeta brasileiro. O poema, por se tratar de um texto de autoria consagrada, promover a personagem Armandinho, criado nos últimos anos. E os quadrinhos, assim como a literatura, mostrarem a realidade vivida pela sociedade e promoverem críticas a determinados valores morais de diferentes tempos. Veja, a referência a Manuel Bandeira é por conta da denúncia social feita por ele e que isso ainda é vivido nos dias atuais, certo? Então, aqui a letra A. Seguindo algumas dicas, né, com relação à interpretação de texto mesmo, o que que eu preciso ter mais atenção. Então, antes de ler o texto, é importante saber por que é que você vai ler, o que é que você sabe, o que você já, olhando de repente um autor, o que que você, lendo o título, o que que essa estrutura me diz, né? O que que vai falar esse texto? Qual que é o tema geral dele, né? O tema central. Enquanto você está lendo, é interessante marcar e meio que conversar com o texto, sabe? Fazer perguntas, mas como assim? O que que você quer dizer com isso? Tentar entender as palavras utilizadas. Eu sei que algumas vezes são palavras que você não usa no dia a dia, mas aí você, lendo todo um período, consegue entender, né? Consultar, de repente, um dicionário para ampliar o teu vocabulário, pensar um pouco ali, né, para garantir o que que você compreendeu. Se você não estiver fazendo avaliação, pensar isso e falar, né, e ler em voz alta e criar imagens mentais. Isso é muito legal, porque quando você está lendo, você cria um ambiente, são detalhes que vão falar, mas por que que ele está falando isso? Quem está falando agora? Né? Então, isso é bem importante. E depois da leitura, resumir e me dizer assim, esse texto era sobre isso, mas aqui parece que ele me parece que tem uma opinião a respeito disso, né? Então, relacionar o que tem ali. E isso tudo são pontos importantes para uma ótima interpretação.
E daqui para frente você terá muitos textos aí para trabalhar com interpretação. A gente tem a preocupação, né, com o Enem, que tem aí uma carga grande de interpretação de textos, mas de uma maneira geral, para a nossa sobrevivência em sociedade, precisamos ter uma boa interpretação de textos, não é? Bom, vamos começar então com a gramática, né? O que que é vocativo e o que que é aposto. Veja só, eu trouxe aqui duas tirinhas. A primeira diz assim, ó, aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é seu irmão, príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Na segunda tirinha eu tenho, para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Ué, mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria, na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. É perceptível, e eu espero que você também tenha percebido isso, que na primeira tira não há uma conversa direta nem com o Otto, nem com o Harold, tá? A gente está aqui falando sobre eles. E ainda na primeira tirinha ele explica quem é Otto, terceiro na linha de sucessão. E explica quem é o Harold, o irmão do Otto. Então, esse caso aqui nós temos aposto. Já na tirinha do Armandinho, quando ele fala minha senhora, veja, ele está conversando com ela diretamente. Então, assim funciona. O vocativo, ele tem esse radical voc, que é de voz, né? Que é de invocar, de chamar a pessoa. E isso é o que ele faz. Ele fala diretamente com a pessoa. Você entendeu? Eu acabei de fazer um vocativo com você. Então, quando nós falamos diretamente com a pessoa, é vocativo. Quando nós falamos de uma terceira pessoa, qualquer que seja, aí não é vocativo. Mas quando eu falo com ela, vocativo, e se eu falo dela e explico quem ela é, eu vou usar um aposto em cima desse termo, que é quem eu queria explicar. Ficou claro? Seguimos. O aposto, nós temos aqui três classificações para ele. O explicativo, que vai explicar, assim como nós vimos ali na tirinha, João, amigo da família de José, é gentil. Então, eu estou explicando. Agora, veja, ele é um termo acessório, ou seja, eu posso retirar amigo da família de José. Eu tenho ali, João é gentil. O que que eu vou ter? Sujeito, verbo e complemento. As flores encantam a natureza. Tudo bem, mas eu quis trazer uma explicação sobre as flores, que são cores da vida para o autor, tá? Então, quando eu estou aqui entre vírgulas, explicando um termo, aposto explicativo. O resumitivo e o recapitulativo, ele vai trazer uma série de coisas e vai usar uma palavra para resumir isso. O céu, as estrelas, o mar, tudo isso faz parte do universo, certo? E o enumerativo que vai fazer meio que o caminho inverso aqui, né? Duas coisas são essenciais: amar e respeitar. Então, eu posso colocar amar, respeitar, ser feliz, enfim, tá? Eu vou enumerar quais são essas coisas. E aqui, no enumerativo, eu posso usar dois pontos, posso usar vírgula e posso usar o travessão. Por último, o especificativo, que diferente dos anteriores, ele não usa vírgulas. Ele já vem especificando o termo diretamente. O Rio Amazonas é o maior do mundo. A cidade de São Paulo é grande. O mês de junho ainda virá. Simples. A única coisa que você precisa relembrar aqui é que aposto especificativo não tem vírgulas. Seguindo. Adjunta de nominal e complemento nominal. Bom, eles são parecidos em alguns momentos. E eu preciso que você saiba algumas coisas antes de eu explicar a diferença dos dois. A primeira coisa que você precisa saber é o que são preposições e quais são as preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. Outro conteúdo que você precisa saber
é que existem substantivos concretos e substantivos abstratos. Tem outros, sim, mas hoje, para essa classificação que nós faremos a diferenciação, eu preciso saber o que são substantivos simples, substantivos concretos e substantivos abstratos. Na explicação comum seria: o substantivo concreto não depende de outro ser, não depende de mais nada para ele existir. Por exemplo, eu quero que você olhe um objeto próximo a você. Sei lá, uma cadeira. Essa cadeira, ela vai continuar existindo mesmo sem você aí. Essa cadeira é um objeto e ela é um substantivo concreto, ok? Já, por exemplo, felicidade. Felicidade, alegria, dor, veja, ela precisa de alguém para sentir isso, senão ela não existe. Você não vê, olha ali a felicidade andando ali, né? Você não vê, olha a dor, vou fugir porque a dor está passando ali. Essas coisas, elas existem porque elas dependem de algum ser. Isso é um substantivo abstrato. Outro conteúdo que você precisa saber. O que é um adjetivo? É uma classe de palavras que caracterizam substantivo, certo? Então, adjetivo é uma classe de palavras que caracteriza um substantivo. E o que é um advérbio? Bom, pelo nome, é uma palavra que, junto com o verbo, modifica esse verbo, dando a ele uma condição aí de lugar, de tempo, de modo. Enquanto eu estou falando, eu sei que você está dando uma conferida ali, né? Então, se eu falasse assim para você, onde? Você ia falar, por exemplo, aqui. Isso é um advérbio de lugar. Se eu falasse para você quando? Ontem. Isso é um advérbio de lugar. Então, quando você responde a essas perguntas, que vão me dizer onde, como, quando, com quem, com o quê, isso aí vai te levar a um advérbio, ok? Conteúdos em xeque, né? Conteúdos já revisados. Vamos, então, ao que nos interessa para hoje. Aqui é importante que você observe cada um desses pontos, certo? Uma coisa é adjunto adnominal, outra coisa é complemento nominal, mas eles se parecem. Por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação, ok? Em alguns pontos ali eles vão entrar em conflito e a gente precisa resolver o que é cada um desses termos, tá? Primeiro, o adjunto adnominal vai trabalhar com substantivos, como eu falei, concretos ou abstratos. O complemento nominal, não. Ele vai trabalhar só com substantivos abstratos, vai trabalhar com adjetivo e vai trabalhar com advérbio também, o que o adjunto adnominal não faz. O adjunto adnominal é um termo acessório. Veja, quando eu estava falando para você ali sobre vocativo, né, sobre aposto, eu falei, olha, eu posso ler sem isso. Vai ter sujeito, verbo e complemento. E o adjunto adnominal vai entrar ali, ele é um termo acessório, diferente do complemento nominal, que é um termo integrante da oração. Quando eu falo para você assim, esse copo está cheio. Cheio de? Então, eu preciso desse complemento, tá? Isso é um complemento nominal. O adjunto adnominal vai especificar o sentido, enquanto que o complemento, então, completa. E outra coisa importante, que vai ser, assim, a grande dúvida tirada, é que adjunto adnominal é agente da ação. Eu vou explicar como. E o complemento nominal é resultado da ação. Vamos lá, então, passo a passo, certo? Primeira coisa que eu preciso saber. O adjunto adnominal, ele pode ser representado por artigo, por pronome adjetivo, numeral adjetivo, um adjetivo ou uma locução. Não se referir a um adjetivo, mas ser um adjetivo. Diferente do complemento nominal, ok? Então, olha lá. Eu posso falar, o carro parou. Quem parou? Carro. Qual é o núcleo? Carro. E esse o é o quê? Adjunto adnominal. Encontrei meu relógio. Eu, sujeito oculto, encontrei o quê?
Meu relógio. Qual é o núcleo? Relógio. E esse meu? Adjunto adnominal. Um numeral adjetivo. Eu recebi a segunda parcela. Eu, né, o sujeito oculto, recebia o verbo, segunda parcela. E aí, o que eu vou ter ali? Parcela, foi o que eu recebi. Mas essa é a segunda. Então, aqui, adjunto adnominal. Posso também ter um adjetivo. Tive ali grandes amigos. O que eu tive ali? Grandes amigos. Qual é o núcleo? Amigos. E o grandes? Adjunto adnominal. Uma locução. Tenho uma locução adjetiva. Tenho uma mesa de pedra. E aqui eu tenho o quê? Uma mesa. Tudo bem. Não, mas eu quero te falar que ela é de pedra. Ok. Ele vai entrar como um acessório e ele vai me dizer que essa mesa, que é um substantivo concreto, ela é feita de pedra. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Passo 2. Um complemento nominal sempre tem antes uma preposição. Veja aqui, deixa eu voltar, olha lá. Aqui, ó, não tenho nem preposição, eu tenho lá embaixo, ó, de pedra, certo? Mas o complemento, ele sempre tem preposição. Se ele for um substantivo, tá? Você fez uma boa leitura, substantivo abstrato aqui do texto. Então, ali eu tenho preposição, certo? Leitura é uma ação, né? Ele fez alguma coisa. Para se ter leitura, ela vive sozinha? Não. Ela precisa de alguém para acontecer. Alguém vai ler, tá? Então, isso é um substantivo abstrato. É um complemento nominal de um adjetivo. Você precisa ser fiel. A quem, tá? Aos seus ideais. Então, aqui eu tenho aos seus ideais como complemento nominal de fiel, que é adjetivo. E advérbio também entra nessa, né? Você mora perto. Olha, você mora onde? Perto. Tá, mas perto de quem? Perto de Maria. Então, esse de Maria é um complemento nominal, até porque perto é advérbio e não pode ser um adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal não se liga nem a advérbio, nem a adjetivo, certo? Passo 3. O complemento nominal só trabalha com substantivo abstrato e o adjunto adnominal aceita os outros, abstrato ou concreto, tá? O complemento nominal sempre é resultado de uma ação, e o adjunto adnominal é sempre agente da ação. Vou te mostrar como é que acontece isso, olha só. O amor de mãe é especial. A mãe está amando ou a mãe é amada? O amor de mãe. Agora, se fosse o amor à mãe, aí a mãe era amada. Aí sim seria um complemento nominal, que é o caso do nosso exemplo ali embaixo. A invenção do cientista mudou o mundo. Quem que inventou? O cientista. Ele é o agente. A leitura do aluno foi boa. O aluno leu. Ele foi o agente. Enquanto que o complemento nominal, ele vai trabalhar ao contrário. Então, tem ali o amor à mãe. Então, a mãe não está amando, ela está sendo amada. A invenção do rádio. Alguém inventou. O rádio foi inventado, tá? E a leitura do livro. O livro foi lido. Tá? Ele não é o livro que lê, eu quero me ler. Então, essa é a última e grande diferença para a gente poder distinguir o que é adjunto adnominal, que é a de adjunto adnominal, agente da ação, e complemento nominal, que é o resultado da ação, certo? Bom, eu deixo aqui o QR Code do Padlet, da segunda série de língua portuguesa. Lá você vai encontrar esses slides que eu estou usando agora, todas as aulas do terceiro bimestre, desde a primeira semana. Essa última semana que nós tivemos revisão é a semana 9, e ali você encontra todo o material do ano todo, certo? Eu espero ter te ajudado, espero que você tenha entendido um pouco mais, mas não esqueça de resolver os exercícios do livro didático, do guia de estudos. No Positivo Mais você encontra grupo de estudo, que traz também uma lista de exercícios que vai te ajudar com certeza, certo? Bons estudos e desejo que você faça uma ótima avaliação. Até a próxima!